A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sejam todos bem-vindos nesta terça-feira ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Sou Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Este mês de março tem sido um mês muito importante porque meu pai está tratando a respeito de finanças à luz da Bíblia Sagrada. Muitos cristãos têm uma visão distorcida, não compreendem bem, à luz da Bíblia Sagrada, o que Deus diz a respeito da nossa vida financeira. Será que a Bíblia tem algo a nos ensinar, a nos mostrar, a nos orientar? É claro que sim. A Bíblia é um manual de vida e por isso ela possui todas as diretrizes que nós precisamos para sermos pessoas bem-sucedidas, para termos a bênção do Senhor na nossa vida. E algo que tem sido essencial neste mês, onde nós estamos tratando a respeito de provisão divina, de finanças, é quando nós falamos a respeito da confissão. A Bíblia nos mostra em diversas passagens escritas por homens de Deus, homens inspirados, porque assim diz a palavra do Senhor, que toda a Escritura é útil, disse o apóstolo Paulo, foi inspirada por Deus para exortar, para ensinar. Então a Bíblia nos ensina que quando nós temos uma boa confissão, nós colhemos bons frutos desta confissão. Estes ensinamentos vêm desde o Antigo Testamento e são repetidos e enfatizados por Jesus. Você precisa ter uma confissão correta, uma boa confissão. Quando você usa os seus lábios para falar coisas negativas, para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, você está desagradando a Deus e, por consequência, você está repelindo as bênçãos da sua vida. Situações que poderiam ser solucionadas com muito mais facilidade, questões que poderiam, enfim, ter um final feliz, acabam não tendo em função do que as pessoas dizem. As palavras têm um grande poder nas nossas vidas. Se não fosse assim, a Bíblia Sagrada não nos ensinaria a respeito disso. Mas a Bíblia nos ensina. E nós precisamos compreender que a provisão, a bênção financeira nas nossas vidas está também diretamente ligada à nossa confissão. Confissão de fé, confissão positiva, confissão boa, gera bons frutos. Gera equilíbrio, paz, tranquilidade para nós tomarmos boas atitudes. E boas atitudes nos geram boas consequências. Você consegue pensar melhor, você consegue refletir melhor quando você não está envenenado por uma má confissão. Veja o que o sábio Salomão, eu amo o livro de Provérbios, porque aqui nós encontramos tudo que nós precisamos para vivermos bem. E lá em Provérbios capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Veja quão séria é esta questão. Há pessoas que saem proferindo palavras ao vento, achando que essas palavras não terão efeito algum, ou não é nada demais, e por vezes amaldiçoam Deus, o próximo, a vida, murmuram, reclamam, questionam a Deus. E Salomão disse: cuidado, você
está enredado com o que dizem os teus lábios. Você está preso com as palavras da sua boca. Quantos hoje em dia estão colhendo frutos podres, frutos ruins, porque se enredaram com palavras malignas? Mas a boa notícia é, porque eu não estou aqui para falar de coisas ruins, a boa notícia é que esta mesma confissão que em algum momento da sua vida você pode ter usado para se enredar, se for ajustada, se for corrigida, pode gerar grandes bênçãos para a sua vida. Nunca é tarde para se arrepender e deixar e ver coisas novas e viver coisas novas e receber do Senhor coisas novas. Veja o que Jesus disse lá em João 15:7, eu disse no início do programa que a Bíblia em todos os seus livros trata a respeito desta questão. Nós vemos situações, nós vemos conselhos, e Jesus disse assim, em João 15:7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, veja o poder da palavra. Aqui nós já mudamos o quadro. Antes, palavras ruins, palavras amaldiçoadoras, palavras de murmuração, geram laço, geram uma vida enredada. Mas quando a palavra certa está na sua vida, Jesus disse, olha, se você permanecer em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja que tremendo. Se você, a partir de hoje, ao invés de usar a sua boca para uma má confissão, para proferir palavras ruins, começar a jorrar a palavra do Senhor Jesus Cristo, usar uma boa confissão, você vai ver quantas coisas boas vão chegar à sua vida. Quantas bênçãos vão se manifestar. Se você trocar a maldição pela bênção, você vai ver o próprio Senhor se manifestando em seu favor, a seu favor. Isso é mágica, bispa? Não. Isso é espiritualidade. É uma vida espiritual com maturidade. É viver a palavra do Senhor verdadeiramente. Nós não podemos fingir que somos cristãos, não podemos usar uma máscara na igreja e tirá-la quando estivermos na rua e na nossa vida, no nosso cotidiano. Ou é ou não é. E Deus quer que nós sejamos. Então, o meu conselho para esta terça-feira é que você tenha muito cuidado com o que dizem os seus lábios. Que você substitua qualquer palavra negativa ou contrária à palavra do Senhor pelas palavras de Jesus. E ele disse, se você fizer isso, você vai dar muito fruto. Amém? Amanhã, às 7h30 da noite, nós temos um encontro, Seminário de Excelência da Graça de Deus, com meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Venha estar conosco, venha estudar mais a palavra de Deus, venha receber o que o Senhor tem para a sua vida, porque com certeza são grandes coisas. Amanhã, às 7h30, na Rua Maricá, 320, Campim. Nós temos também um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse o nosso site, temos todas as informações, todos os estudos bíblicos, todo o material para o seu crescimento espiritual. Fique agora com a mensagem da graça de Deus. Tenha uma tarde em perfeita vitória e nós nos encontramos amanhã. Graça e paz. Então, durante esse seminário, nós vamos criar aqui uma atmosfera de paz. Vamos ensinar a igreja. Porque, irmão, primeira coisa para administrar finanças, sabedoria de Deus. Olhe como é que Provérbios diz, 24, 13 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa. Não é com o que diz aquele autor, aquele guru americano. Não. É com sabedoria. E onde é que eu encontro a sabedoria? Na Bíblia. Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligências firma.
Não é edificar para depois cair. Não é sair da inadimplência para depois entrar em dívidas. Não. É firmar. Edificar e firmar. Depois diz o versículo 4. Pelo conhecimento. Então, atenção, você está num ministério diferente da lei. A lei é no sacrifício, é na marra, é no suor, é no jejum. Aqui, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Pelo quê? Diga conhecimento. Pelo quê? Pelo conhecimento. Então diz Provérbios 10:30, o justo, diga o justo amém, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. O justo jamais será abalado. Eu nunca vi um justo desamparado. Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, você não precisa de conselho de ninguém, você precisa do conselho de Deus. Você não precisa de andar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Diz o versículo 2, o teu prazer tem que estar na lei do Senhor, na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo darás fruto, a tua folhagem não murcha, a tua empresa não quebra, a tua família não é apocada, você não é diminuído, você não é envergonhado, e tudo quanto você fizer será bem. Estou lhe ensinando a regra bíblica. Diz que no devido tempo dá o seu fruto. Então, os conselhos do Senhor, a sabedoria de Deus, leva à prosperidade. Independentemente da atmosfera de agitação que o mundo está vivendo. Amado, não se esqueça, as nossas raízes são enraizadas na palavra de Deus. Jesus disse, passarão os céus, a terra, mas a minha palavra não passará. Não passará. Provérbios 11:9, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Deus te liberta de toda a amarra de dívidas, de problemas, de adversidades. Pelo conhecimento te liberta. Sabedoria de Deus. Ouça, a falta desse conhecimento, já o profeta Oséias, mais de 700 anos antes de Jesus, ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta isso mesmo. Então o conhecimento liberta, a falta de conhecimento destrói. Agora Isaías, o profeta, disse-nos aqui, em Isaías 33:6, diz, haverá, ó Sião, estabilidade, haverá, ó igreja, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Estabilidade. Portanto, o que Deus quer gerar em nosso ministério, na vida do povo do Senhor, é estabilidade, equilíbrio, abundância de salvação. Você sabe, salvação não tem só a ver com vida eterna, tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde. Ele disse estabilidade, abundância, sabedoria, conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. É isto que gera estabilidade, o temor do Senhor. Seguir o que a Bíblia diz. Amado, eu espero em Deus que os irmãos deste ministério, as famílias deste ministério, tenham a ousadia de seguir as regras estabelecidas por Deus. Não busque no ímpio, não busque no pecador, não busque em conselho nenhum desta terra, porque nenhum conselho tem a ver com o conselho de Deus. Então, quando a economia, a política, o mundo estão afetando milhões de pessoas, pela sabedoria e pelo conhecimento, nós vamos ter sempre estabilidade. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Então você sabe, Deus revelou a José uma palavra de sabedoria, que chegaria a um momento em que haveria uma grande devastação no Egito, que o mundo seria destruído sem comida. Você conhece essa história de José? José estava preso, diz em Gênesis 41,
Então contou Faraó a José: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então eu acordei, disse Faraó. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. E além dela, após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas ao vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-as aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas, crustadas ao vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis que vêm 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não haverá lembrado da abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi dúplice, porque coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá do Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então você sabe, esta passagem é muito inteligente. Deus deu um sonho a um ímpio e foi interpretado por um sábio de Deus. Haveria 7 anos de vacas gordas de grande abundância, depois 7 anos de vacas magras, e Deus revelou a José: José, faça armazéns, recolha, porque quando chegar a fome, você vai administrar para que haja abundância. E é isto que Deus está esta noite provendo a nossa igreja, que a igreja aprenda a administrar, porque quando chegarem as vacas magras, tu tens a tua vida abençoada, amado. Tu tens uma vida bem administrada, tens uma vida próspera, não haverá fome, não haverá desamparo, porque tu vais administrar conforme o juízo de Deus, a sabedoria de Deus. Veja depois em 49:22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Nós somos como árvores plantadas junto à corrente de água, né? Seus galhos se estendem sobre muros, é nossa vida. Os flecheiros dão amargura, atiram contra ele, o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos, mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará. Pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção dos seios e da madre. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Esta igreja tem as bênçãos dos altos céus. Você tem as bênçãos dos altos céus. Você tem as bênçãos das profundezas, sabe? Aquela mina profunda, você não sabe que tem ouro lá, não sabe que tem petróleo lá, sabe que tem riqueza. Você tem essa bênção na tua vida. Você tem a bênção dos seios e tem a bênção da madre. Ou seja, a tua família será sempre abençoada, porque Deus te dá sabedoria através deste altar para administrares a vida. Nunca haverá vacas magras na tua vida, meu amado. Então, a sabedoria e o conhecimento de Deus estão nesta igreja. As pessoas vêm aqui e entram na internet porque sabem que aqui há conhecimento e sabedoria para viverem de forma vitoriosa. Muitas pessoas têm perguntas.
querem respostas para os momentos difíceis da vida, especialmente as finanças. Você não pode permitir que as tuas finanças corram perigo. Não pode permitir. Você tem que administrar sabiamente, conforme o conhecimento e a sabedoria de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para os salvos, é sabedoria, é conhecimento. O Evangelho é rocha. Então o primeiro conselho que eu quero dar esta noite. Amado, é muito importante criar um orçamento na sua casa. Criar um orçamento na sua empresa. Porque é importante você saber como e quanto você ganha e como e quanto você gasta. Porque é mais fácil gastar do que ganhar. Então, se eu tenho um orçamento, eu evito gastar com o que é desnecessário. Você sabe onde é que as pessoas quebram? Quando as pessoas gastam mais do que ganham. Quando o cartão de crédito está descontrolado. Você sabe que se você fizer uma compra de R$1.000 e começar a pagar o mínimo no cartão de crédito, você sabe quanto tempo demora para pagar R$1.000, pagando o mínimo? De 3 a 5 anos. Então, meu amado, ouça Provérbios 24 outra vez. Com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então, a sabedoria e o conhecimento te ensinarão a construir um orçamento, para que você saiba, eu ganho tanto, eu não posso gastar mais do que isto. Porque se você não tem um orçamento, você não saberá onde chegar, você não terá o conselho de Deus. E quando você vê as pessoas recorrerem ao agiota, porque gastaram mais, é porque não tinham um orçamento. Sente com o teu marido, sente com a tua esposa, com os teus filhos, e faça um orçamento da família. Número 2, aprenda a partir de hoje, amado. Você tem um salário, tem uma parte que é sagrada, você não pode tocar, chama-se o dízimo. Você sabe, eu lhe encorajo a fazer uma economia de 10% do teu salário. Tire, olha, você não sabe que uma pessoa, por exemplo, que fumava 3, 4 carteiras por dia, que deixa de fumar, 25 anos depois, esta pessoa tem uma fortuna na carteira de poupança. Então, faça uma economia de 10% do teu salário. Porque se você todo mês separar 10% do teu salário, o tempo passa. E logo vão chegar filhos, e logo vai chegar a terceira idade, e agora já não é mais terceira idade, porque a expectativa de vida aumentou, vem a quarta idade, vem a aposentadoria. Você tem que planejar a tua vida, você tem que pensar no teu futuro, você tem que dar passos dentro do que você pode dar, você tem que dançar conforme a música, conforme dizem os portugueses. Por que eu estou pensando nisto? 10% guardados, ainda que seja na marra, porque a aposentadoria no Brasil é muito humilhante. E você precisa de fazer uma economia. Você sabe, quando eu ouvi a presidente e o outro presidente falarem, nós temos uma descoberta no pré-sal, vai dar 3 trilhões de dólares para o Brasil, vamos investir em educação, vamos investir em saúde, vamos investir em isso. E eu perguntei à senhora presidente, mandei-lhe uma carta e disse, presidente, ouça por favor, estou lhe falando como bispo de uma igreja, eu convivo com dores de muita gente, a senhora tem que pegar um percentual desse pré-sal, dos bilhões que vão dar, e que muitos vão ser desviados, para fazer justiça com quem fez o Brasil, chamam-se os aposentados. Pegue lá 1% desse pré-sal, e ponha nos aposentados, que o indivíduo que trabalhou, amado, eu tenho 38 anos de trabalho, eu ganho R$1.200 da aposentadoria, paguei pelo máximo, 30 e poucos anos pelo máximo. Então, está se pensando em educação? Ótimo. Está se pensando na saúde? Melhor ainda. Está se pensando na segurança? Glória a Deus. E se esquece de quem fez o Brasil? Se esquece de quem trabalhou e que hoje tem 70, 80 anos
e que vai na fila do INSS para ganhar R$500. Sabe o que eu recebi no Brasil? Sua correspondência foi recebida, assinado, ninguém me disse nada, ninguém vai dizer. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.